Uma palavra pode transformar minha vida. Manda pra cá uma palavra, meu Senhor. Uma palavra pode ser minha saída. Uma palavra pode ser a solução. Uma palavra pode transformar minha vida. Manda pra cá uma palavra, meu Senhor. Glória a Jesus. Quero convidar a missionária Ediane para vir louvar pela primeira ministra desta noite, nossa missionária Isabela. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Uma palavra pode ser minha saída. Uma palavra pode ser a solução. Uma palavra pode transformar minha vida. Manda pra cá uma palavra, meu Senhor. Paz seja com todos. Amém. Louvamos a Deus por estarmos aqui pela segunda vez nesta casa de adoração, de oração. E estamos felizes de estarmos aqui, né, junto com os irmãos, porque o Senhor já começou a falar nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar, né? Vamos orar por ela, pela missionária, essa bênção de Deus que vai nos trazer uma palavra da parte de Deus. Soberano, eterno Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Pai amado e querido, queremos te agradecer, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus amado e bendito, entramos na tua santa presença para te apresentar a tua serva missionária. Oh Deus, que vai estar trazendo, Pai, a tua palavra nesta noite. Que o Senhor venha estar usando a tua filha como instrumento de poder, assim como o Senhor tem feito. Oh Pai, na sua vida, Pai. Oh Deus, que ela venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que ela venha trazer uma palavra que venha de encontro ao nosso coração. E que possamos assim, ó Pai, ó Deus, colocá-la dentro do nosso coração e praticar esta palavra. Deus amado e bendito, derrama da tua unção, do teu poder sobre a vida dela, Pai, poderosamente nesta noite, pois assim eu já te oro e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. E a igreja diz... Assim, em pé como estamos, vamos receber a missionária Isabela. Santa Amada Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e estarei fazendo assim como o Senhor ordena. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingida à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas.
tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim sua mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que vi, e que são, e as que hão de acontecer. Pode se assentar, aleluia, glória a Deus, aleluia. No ano de 86, na era cristã, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de segundo Nero, pela crueldade. Porque ele era igual Nero, aleluia. Nero era aquele o qual, aleluia, pegava as cabeças dos crentes, dos cristãos, fazia de tocha. Nero era perverso. Nero era aquele, aleluia, que pegava os cristãos e colocava em coliseus de leões, onde os cristãos ali, aleluia, morrer, mas morria alegre, porque morria, aleluia, na presença do Senhor. E esse Domiciano, ele se considerava como um Deus, ele se considerava, aleluia, como o Senhor. A ordem naquele tempo era para que viesse adorar. E a Bíblia vai dizer que para eles tentarem calar João, o último apóstolo, porque todos os demais apóstolos já tinham sido mortos pelo martírio, a Bíblia vai dizer que eles pegam João, leva para uma ilha chamada Patmos, leva João lá para encarcerar, para tentar calar a boca de João, pensando assim: vamos colocar João na ilha de Patmos, uma ilha, aleluia, chamada como se fosse uma ilha da morte, e quem fosse não tinha, aleluia, como voltar mais, era de lá para a morte. Mas o que eu acho interessante, aleluia, é que a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando João está na ilha chamada Patmos, que todos pensam, aleluia, que fecharam todas as portas para João. A Bíblia vai dizer que Deus abre uma porta no céu para João. Quando o homem tenta fechar a porta na terra, Deus abre uma porta no céu. Quando o homem tenta fechar uma porta na terra, Deus abre uma porta no céu. Tentaram calar João, colocando dentro de uma ilha. Mas quando Deus tem algo na vida de alguém, ou quer fazer alguma coisa, pode te colocar no calabouço, dentro de um presídio, dentro de uma prisão, dentro de uma cova, mas o que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que João se encontra ali na ilha chamada Patmos, aleluia, não por causa, aleluia, de uma agenda de Domiciano, não para, aleluia, para servir para alguém porque queria que ele estivesse lá, não. A Bíblia vai dizer que ele está lá por causa do Senhor. É o Senhor quem permite João ir para a ilha chamada Patmos, porque quem tem negócio com Deus, aleluia, não faz o que homem quer. Quem tem negócio com Deus, aleluia, vai, aleluia, mas quando é Deus que manda, pode ser para onde for, mas vai. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que estando João ali, aleluia, na ilha chamada Patmos, ele é tomado, aleluia, em espírito num dia do Senhor, aleluia. E ele ouve uma voz por trás dele, como uma grande voz de trombeta, dizendo: João, vem cá, o que tu vê, escreve em um livro e leva às 7 igrejas da Ásia. Irmã Isabela, hoje é dia de vigília, vigília provocadores de milagre. Como é que a senhora vem com Apocalipse, aleluia? Porque também hoje é dia que nós estamos nos últimos dias da terra, e o Senhor me trouxe aqui esta noite para te despertar. A Bíblia diz que João escuta uma voz como de trombeta. Aí ele diz: o que vê, escreve às 7 igrejas que está na Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que eu acho interessante, aleluia, é que quando João se vira para ver quem fala com ele, aleluia, ele vê 7 castiçais, ele vê as 7 igrejas, no meio da igreja um semelhante ao Filho do Homem. A Bíblia vai dizer que ele está
no meio da igreja. Ele não está fora, ele está no meio da igreja. Ele está no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja e ele passeia por ela. Jesus está no meio da igreja passeando e te sondando. Porque no versículo 13 diz que Jesus está no meio da igreja. E eu quero te dizer nesta noite, aleluia, que Jesus está em nosso meio nesta noite. Ele está no meio da igreja. E o motivo de estarmos aqui nesta noite é porque Ele está no meio da igreja. Som. Aleluia. Aleluia, Ele não está só presente, mas Ele anda no meio da igreja. Jesus está andando entre nós essa noite para sondar a igreja, para corrigir, para exortar, para, aleluia, encorajar a igreja a fazer uma promessa para a igreja. Jesus está no meio da igreja nesta noite. Aleluia. 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 Se você observar, aleluia, em todas as cartas ele diz: eu conheço as tuas obras. Para 5 dessas, aleluia, igreja, Jesus usa essa expressão, eu conheço, aleluia. Mas para 2 igrejas, aleluia, glória a Deus, Jesus, aleluia, ele vai usar uma palavra diferente. Aleluia, quando Jesus diz assim, eu conheço as tuas obras, aleluia, sabe por quê? Porque aquilo que a tua mãe não conhece, Jesus conhece. Aquilo que teu pai não conhece, Jesus conhece. Aquilo que fazem em oculto e pensa que está escondido, Jesus vem e conhece. Ei, nesta noite ele está dizendo assim, eu te conheço. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço a tua obra. Aí Jesus chega para a igreja de Esmirna. Olha aí, capítulo 9, 8, versículo 9. E diz assim, olha. Ele não diz, eu conheço as tuas obras. Ele olha para Esmirna e diz assim, ó Esmirna, conhece a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Sabe, aleluia, o que me conforta nesta noite, aleluia, é que tem momentos que eu estou aflito, angustiado, e Jesus está dizendo, eu conheço o que estás passando, eu conheço as noites mal dormidas, madrugadas sem sono, de pavor, de horror, eu conheço. Aleluia. Aleluia, eu sei o que você está passando. E o que mais me choca, aleluia, com o diagnóstico de Jesus, aleluia, para que eu e você viemos ter uma ideia, aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele diz assim a Esmirna, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que tem uma igreja, aleluia, que ela é rica. A igreja de Laodiceia, aleluia, a qual, aleluia, muitas vezes precisa assim, irmã Isabela, uma igreja rica, aleluia, tem que ser uma igreja que tem um templo luxuoso. Uma igreja rica tem que ser aquela que tenha muitas pessoas, não. Esmirna era uma igreja, aleluia, que ela era pobre, aleluia, mas para Deus ela era rica de espírito. Porque tem igreja na terra que quer ser rica, mas para Deus é pobre de espírito. Já ouviu aquele ditado? Tem gente que já morreu faz tempo, parece até que está vivo, está de pé, mas já morreu faz tempo. Aleluia, está só o sol. Aleluia. Aí eu acho interessante, aleluia, é que a igreja de Laodiceia, aleluia, era rica na terra e pobre no céu. Era rica na terra e pobre no céu. A igreja de Laodiceia, aleluia, era uma das igrejas maiores da Ásia. Aquela igreja, se você se olhava no espelho e dava uma nota máxima para ela dizia assim, eu não preciso de nada. Eu posso, é eu que mando. Se eu não mandar, ninguém faz. Mas o dono aqui nesta noite é Jesus. E ele diz assim, é melhor ser rico do que ser pobre na terra e ser rico no céu.
É melhor ser pobre na terra e ter crédito no céu. Ter intimidade, relacionamento. Imagina aquela igreja ali de Laodiceia ali, se olhando no espelho e dizendo assim: a minha igreja é a melhor. Ninguém tem uma doutrina igual a minha. E Jesus olhando de lá de cima e dizendo assim: não vai se endireitar não, não deixa esse pecado não. Aleluia. Jesus, ele faz um diagnóstico. Aleluia. Aí ele olha para Laodiceia e diz: tu és infeliz, miserável, pobre e nu. O importante, aleluia, não é ser rico diante dos homens. O importante é ser rico diante de Deus. Rico de espírito. Porque Jesus, ele não vê como o homem vê. Porque Jesus não está olhando se tu está com uma roupa bonita hoje. Porque Jesus não está olhando para o teu sapato. Jesus não está olhando para o teu bolso. Jesus quer saber se tu adora ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Sabe o que acontece nesses últimos dias? É tanto templos bonitos. É tantos aleluia, conferência. Aleluia, pagando não sei quantos mil para vir cantor de fora. E Jesus olhando e dizendo assim: ei, está precisando, aleluia, comprar vestes novas. Está precisando dar colírio que está seco faz tempo. Eita, aí Jesus ali dá uma olhadinha para a igreja de Pérgamo e faz outra avaliação. Capítulo, aleluia, 1, versículo 13, diz assim: conhece o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Eu não sei o que dizer nesta noite exatamente porque Jesus disse isso sobre Pérgamo. Eu só sei que Pérgamo era uma das segundas maiores cidades da Ásia, só perdia para Éfeso. Aleluia. Para Pérgamo, aleluia, duas coisas me levam à conclusão sobre o que Jesus estava dizendo. Quando se concorria, aleluia, Pérgamo e Éfeso, tinha ali uma concorrência para ver quem era que fazia o templo, aleluia, para adorar um Deus, aleluia, o homem. E a Bíblia vai dizer que Pérgamo, ela ganha nessa concorrência. A Bíblia, não, os historiadores, vai dizer que Pérgamo ganha nessa concorrência. Então Pérgamo, aleluia, ela coloca ali, aleluia, dentro da cidade, altares que não era para colocar. Mas enquanto tem ali na cidade de Pérgamo um altar adorando o homem, Deus, aleluia, planta uma igreja lá dentro. E aonde tem igreja, aonde tem irmão que busca, que ora e jejua, Satanás não prevalece. Porque as portas do inferno não vai prevalecer. Aonde tiver só dois pequenininhos, mas que ainda ora, que ainda tem visão, que não tem um homem, que não tem medo de dizer a verdade, as portas do inferno não prevalecem. Sabe o que é que está faltando nesses últimos dias? Aleluia. Sabe o que é que está faltando nesses últimos dias? O que, irmã Isabela? Pessoas, aleluia, que tenham coragem, aleluia, de falar a verdade. Pessoas, aleluia, que tenham coragem de subir num púlpito e dizer assim que pecado ainda é pecado, que adultério ainda é pecado, que prostituição ainda é pecado, que Deus ainda é santo. Aleluia. Aleluia. Jesus elogia Esmina e Filadélfia. Esmina, aleluia, era mais pobre, Filadélfia mais fraca. Jesus disse: tuas obras têm poucas forças com Filadélfia, mas coloquei diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém fecha, e quando eu fecho, ninguém abre. Aleluia. Aleluia. A igreja de Filadélfia, Jesus diz assim: olha, tu és fraca, tu tem pouca força, mas eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Eu quero saber se nesta noite, aleluia, tem uns pequenininhos que faz parte da Filadélfia. É fraco, tem pouca força, mas a porta está aberta. É fraco, tem pouca força.
mas a porta está aberta. E naquele último dia ele vai olhar e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, porque eu conheço vós que são meus filhos. O Senhor me trouxe lá do Chique para te dizer nesta noite: de direita a partir de hoje, muda as tuas veredas, porque senão se deleita nesta noite, porque senão eu virei adiante de ti. Já te avisei tantos profetas, e tu dizer com todo mundo e não toma para ti. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos nesta noite: estou te dando uma última oportunidade, ou tu se derrete. Ou eu virei adiante de ti. Jesus, aleluia, estava fazendo um diagnóstico daquelas igrejas. Aleluia, um era pobre na terra, mas era rica no céu. Outra tinha pouca força. Éfeso, aleluia, fazia até as obras, mas o primeiro amor já tinha perdido. Éfeso fazia as boas obras, mas o primeiro amor já tinha perdido faz tempo. Aleluia, Éfeso, aleluia, aleluia, as obras eram boas, mas não tinha mais amor com o próximo, não tinha mais amor com as ovelhas, e o Espírito está dizendo nesta noite: vai até, eu não tenho medo de falar o que o Espírito manda. Vai atrás das minhas ovelhas perdidas, vai prestar conta. Aleluia, aleluia, a Bíblia vai dizer aleluia. A hora já está se passando, aleluia. A Bíblia, aleluia, vai fazer um diagnóstico, aleluia, para finalizar da igreja de Laodiceia. Eu vou entrar na igreja de Laodiceia para finalizar. E a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que a igreja de Laodiceia, aleluia, ela olhava para ela e dizia assim: eu sou, eu posso, eu tenho doutrina. Aqui a minha igreja é ortodoxa, eu tudo posso. E olhava no espelho assim e dizia assim: está tudo ok. E Deus olhando de lá de cima, dizendo assim: tu não és nem quente nem frio, tu estás morno. Tu nem é quente nem é frio, tu estás morno. Tu nem é quente nem é frio, tu estás morno. Vai comprar vestes novas, compra colírio que tu tá cego. A igreja de Laodiceia era um dos centros, aleluia, maior oftalmológico. Por isso que Jesus disse: vai comprar colírio, mas compra a mim, compra vestes a mim, vem pra mim. Aleluia, tem relacionamento comigo. Vocês estão pensando que está fazendo tudo certo, mas eu, Senhor dos Exércitos, estou a ponto de vomitar. Aleluia, glória. Estou a ponto de vomitar-te. Mas o que eu acho lindo, aleluia, é que eu e você serve um Deus misericordioso, que apesar dele dizer: estou a ponto de vomitar-te, aí vós diz: estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. É aquela pessoa que já morreu faz tempo. Às vezes o irmão, a irmã vai dar um conselho e diz: não, só quem sabe é eu, você não sabe nada, não aceita correção, exortação. Mas o Espírito me ordena dizer nesta noite: tu estás
Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso, arrependete, arrependete. Jesus está a ponto de vomitar, mas ele dá uma oportunidade. Ele diz assim, aleluia. Se zeloso, arrependete, porque eu sou misericórdia nesta noite. Quando eu estava aqui agora, eu me lembrei de, sabe de quem? De Saul e Davi. Davi pecou e se arrependeu. Mas Deus rejeitou Saul, porque Saul tinha um coração muito soberbinho. Mas Saul, será possível que o Senhor já falou tanto que tu vai continuar assim, Saul? Eu vou voltar para a Bíblia. Mas Saul, será possível? Aleluia, tenho te alertado tanto. Tenho te livrado, aleluia, da morte. Estou eu te dando mais uma oportunidade, Saul. Se endireita. Se endireita. Aí interessante é que o Senhor olha para Samuel e diz: Samuel, vem cá, está com pena de Saul, é? Eu já rejeitei Saul, gostei porque está com pena dele. Davi peca e se prostra, vai pedir perdão. Mas Saul continua na soberba. Nesta noite ele quer que tu se humilhe. Aleluia. Aleluia. Se pois zeloso e arrependete, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abre e entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. E ao vencedor, dá-lhe assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quis dar uma pinceladazinha nas igrejas. Eu tinha muita coisa mesmo. O tempo curto. Aleluia. Para finalizar, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o que eu acho interessante é que a gente chega aqui e diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas vem a pregação, tem até um temor, tem um medinho, mas quando sai daquelas portas, mas fulano está vendo, mas Jesus está vendo. Éfeso, volta o teu primeiro amor. Vocês da igreja de Éfeso, aleluia, volta a tratar os irmãos que nem tu tratava no começo. Porque muitas vezes, aleluia, Jesus sai do centro, aleluia, o homem quer ser o centro. Aleluia, não escuta mais a voz de Deus. Quando alguém fala, acha ruim, repreende. Mas nesta noite é o Espírito do Senhor que está falando: arrepende-te! Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na próxima oportunidade eu vou folhear tudo que eu vim para folhear, aleluia, que é muita coisa, aleluia. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmã Isabela, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, ele disciplina e corrige a quem ele ama. Se doeu a palavra, aleluia, é porque ele te ama. Aleluia. É porque ele tem zelo de ti. É porque ele te ama, que ele te corrigiu nesta noite. Volta o primeiro amor, volta as primeiras sombras. Tu não é rico, coisa nenhuma. Tu é pobre perante ele. Eu não vim nesta noite para dizer que o Senhor te dá uma chave de nada. Eu vim para te dizer nesta noite, aleluia, que as portas do céu estão abertas, mas é necessário tu se arrepender. Aleluia. Sabe por quê? Porque só cumprir um rito, aleluia. Só fazer, aleluia, a obra, trabalhar não quer dizer que tu está salvo, não. Jesus quer tu nesta noite em espírito e em verdade. Ele está em busca de adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quero fazer aqui algumas breves considerações sobre esta primeira palavra da madrugada. Nossa querida